Você sabia que existem gatilhos psicológicos que é capaz de manipular qualquer pessoa? Sim, existe. Hoje vamos falar sobre As Armas da Persuasão, um livro que contém gatilhos mentais que são utilizados por líderes, vendedores e até mesmo manipuladores para influenciar na sua decisão. Robert Cialdini, o autor do livro As Armas da Persuasão, passou anos estudando sobre a psicologia da persuasão, só que de um jeito diferente. Ele percebeu que ele não aprenderia essas técnicas, essas influências, nos livros de psicologia normalmente. Então, ele decidiu se infiltrar no meio dos mestres da persuasão, que são nada mais nada menos do que os vendedores. Ele resolveu se infiltrar no meio dos vendedores por 3 anos da sua vida para descobrir todos esses gatilhos mentais que eu vou estar passando aqui para vocês hoje. Primeiro gatilho mental: reciprocidade. A gente tende a devolver o favor que nos foi feito. Se a gente recebe algo, a gente tem a necessidade intrínseca, aquela necessidade dentro da gente de retribuir esse favor, ou de retribuir essa coisa que a pessoa nos deu. Eu vou dar um exemplo claro que aconteceu comigo esses dias. Esses dias não, faz alguns meses, eu acho que uns 2 meses mais ou menos, mas é um belo exemplo da reciprocidade. Eu tava num barzinho onde o meu amigo DJ toca e por um acaso eu acabei derrubando o narguilé dele, aquele vidro que fica com água dentro do narguilé, não sei como chama. Acabei derrubando sem querer e acabou quebrando. Só que antes de eu quebrar isso, como eu tenho uma hamburgueria, eu dei pra ele, uma semana antes, um hambúrguer, de graça, totalmente de graça pra ele experimentar, ele nunca tinha comprado. Na outra semana eu acabei quebrando esse vidro do narguilé dele. Consequentemente, eu me predispus a pagar pelo que eu quebrei, né? Eu falei, não, eu pago, não sei o que lá. Ele falou, viu, relaxa, não precisa me pagar nada, você não tá me devendo nada, essas coisas acontecem. Foi uma bela ação dele, mas com certeza o fato de eu ter dado o lanche pra ele totalmente gratuito foi um ato de reciprocidade. E querendo ou não, na outra semana, quando eu vi ele novamente lá tocando, eu levei mais um lanche pra ele como forma dessa mesma reciprocidade por essa ação dele não ter cobrado de mim o narguilé, entendeu? Pois eu não sei quanto custa esse vidro, não sei quanto custa, ele não queria me cobrar e eu fiquei meio que nessa dívida com ele. Então eu levei mais um hambúrguer pra ele para meio que pagar essa dívida, para meio que ser recíproco nessa boa ação dele de não cobrar de mim. Ele foi recíproco, pois eu já tinha dado o lanche para ele, e como eu ainda me senti na dívida, pois eu acho que é caro isso, eu levei o lanche mais top da minha hamburgueria para ele. A reciprocidade ela é utilizada em diversos assuntos, em diversos temas, em diversas situações. Por exemplo, quando você vai no mercado e tem aquelas degustações gratuitas, você experimenta um queijo aqui, você experimenta uma fruta ali, você experimenta, nossa, esse frios, esse pedaço de bolo, você fala, que bolo gostoso, mano, eu vou ter que comprar, tá ligado? Tipo, já me deixou experimentar esse pedaço aqui, eu gostei, eu acho que eu vou comprar esse bolo. A reciprocidade, ela funciona dessa seguinte maneira, você acaba se sentindo na dívida. Pô, eu comi um bagulho de graça, pô, eu gostei, por que que eu não vou comprar? Por que que eu não vou pagar? Outra coisa que o gatilho mental da reciprocidade tende a fazer é fazer com que você gaste mais o seu dinheiro. Os garçons, eles aprenderam uma técnica, eles aprenderam isso da reciprocidade. Então, quando eles levam a conta para as pessoas, eles tendem a levar algum brinde junto, algumas balas, algo que todo mundo gostaria, um chocolatinho, 1, 2 balas. E fazendo isso, eles perceberam que a taxa de gorjeta que as pessoas deixavam para os garçons aumentavam de acordo com os brindes que eles levavam. Quando não levava brinde, a taxa de gorjeta era 1. Quando eles testaram deixando 1 bala como brinde, eles descobriram que a taxa de gorjeta aumentou significativamente. E quando eles levaram 2 balas, aumentou ainda mais a taxa de gorjeta. Mas é logicamente que você não vai levar 5 balas pra pessoa e ela vai, mano, vou pagar R$100 aqui na gorjeta. Obviamente não funciona desse jeito, né? Mas a proporção tem que ser parelha com o benefício. O bom da reciprocidade é que você pode usar isso ao seu favor.
Se você faz um favor para uma pessoa, se você faz ou dá alguma coisa para uma pessoa, isso intencionalmente, lá ele 1000 vezes, você consegue fazer com que essa pessoa tenha essa dívida com você. E assim você consegue fazer com que essa pessoa cumpra ou faça algo que você queira, ou cumpre algo que você queira em troca desse favor. E é exatamente isso que muitos vendedores ou muitos manipuladores fazem com vocês, com a gente no total, né? Agora vamos para o segundo gatilho mental: compromisso e coerência. A gente tende a ser coerente com aquilo que a gente se compromete, porque afinal de contas, a gente não quer ser visto como uma pessoa que não cumpre o que fala, ou como uma pessoa mentirosa, ou como uma pessoa que não é uma pessoa de palavra. Afinal de contas, o que eu falei aqui é tudo correlacionado. Todos são uma pessoa que não cumpre o que fala e a gente odeia que pensem isso da gente. Então, a gente tende a ser coerente com aquilo que comprometemos. Um ótimo truque para fazer isso e que eu utilizei na minha vida para melhoria de hábitos, para o meu desenvolvimento, para melhoria das minhas empresas, foi se comprometer publicamente. Eu me comprometo publicamente e eu tendo a ser coerente com aquilo que eu me comprometo. Então, por um exemplo, eu postei ontem que eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo. E se eu postei ontem isso, significa que eu teria que gravar esse vídeo. Eu teria que ser coerente com o que eu acabei postando. Quanto mais pessoas verem o meu compromisso, mais eu vou pensar que eu quero ser coerente, para que essas pessoas não me vejam como uma pessoa mentirosa ou uma pessoa que não cumpre com o que fala. Agora, por um exemplo, outra coisa que acontece na minha comunidade é nós estipularmos metas. A gente estipula meta, por exemplo, tomar 2 litros de água por dia, ler tantas páginas por dia. Ler, na verdade, na comunidade a gente coloca um tempo, né? A gente coloca ler de 15 a 30 minutos por dia, no mínimo, ali, se você tiver esse tempo para ler. Se você tiver tempo para ler mais, você lê mais. Se tiver tempo menos, o importante é você ler. Mas se comprometa com a leitura. Quando você quer realmente fazer isso, tente mostrar isso para o maior número de pessoas, para o maior número de amigos, né? Que você sabe que quer o seu bem, que você vai querer realizar isso, você vai querer ser coerente com essa ideia, com esse compromisso que você está fazendo. Isso é um ótimo truque para você se desenvolver. Agora vamos para o gatilho mental 3. Aprovação social. Nós seguimos o que os outros estão fazendo, principalmente em situações de incerteza. É por isso que números de seguidores importam, é por isso que as avaliações importam, porque a gente tende a seguir essas pessoas, porque é um ambiente que a gente não conhece, é uma pessoa que a gente não conhece, é um produto que a gente não conhece, então a gente tende a buscar essa aprovação dessas outras pessoas para saber se aquilo é bom ou não. Por mais que essas pessoas estejam completamente erradas, ou que 2, 3 pessoas tiveram uma péssima experiência com aquilo, deixou uma avaliação negativa, você tende a não comprar o produto por causa dessa avaliação negativa. Agora, essa aprovação social ela é muito perigosa porque as pessoas podem fakear, as pessoas podem falsificar, por um exemplo, essas aprovações sociais. Vamos no exemplo do online, como a gente está aqui. Aprovação social no online. A pessoa pode comprar um grande número de seguidores. Ela pode comprar comentários nas suas publicações. Ela pode comprar avaliações falsas nos seus produtos. Ela mesma não precisa nem comprar, na verdade. Ela mesma pode criar essas falsas avaliações nos seus produtos, nos seus cursos, as avaliações no Google do seu negócio, tá entendendo? Ela consegue falsificar essas coisas. Agora, uma pessoa que vê um grande número de pessoas falando bem de outra coisa, vai querer comprar essa coisa que as pessoas estão falando bem. Por um exemplo, se você vê as pessoas postando todo santo dia, ou uma hamburgueria, no meu caso, uma hamburgueria com várias avaliações, você vai querer comprar com ela. Pô, essa hamburgueria aqui tem 1.500 avaliações. Ela tá aqui com 5 estrelas no iFood. Por que eu não compraria com ela e compraria com essa hamburgueria aqui, que tem 300 avaliações e 3 estrelas no iFood? Então a aprovação social ela importa. E é por isso que também no iFood, agora eles colocaram prato mais pedido, o lanche mais pedido, sabe? Eu não sei muito bem como que tá escrito lá, mas é tipo o item mais pedido do seu restaurante, eles colocaram isso. Porque isso incentiva as pessoas a comprarem aquele produto. Por isso que restaurante também tem os pratos mais populares, tipo os mais vendidos.
Se há os mais vendidos, as pessoas são as que mais compram e as pessoas mais gostam deles. Então eu também vou comprar, porque deve ser um produto bom, deve ser um lanche bom, deve ser um prato bom. Então a aprovação social é um gatilho mental. E uma diquinha aqui pra vocês. Esse segredinho aqui da aprovação social aqui dos pratos os mais vendidos, do iFood no caso, nem sempre é verdade, tá? O produto muitas vezes nem é o mais vendido. Eles só querem usar esse gatilho mental para fazer você comprar esse produto. No meu caso, eu acabei de dar uma olhada no meu cardápio aqui e eu vi que o item mais vendido lá tava um combo. Só que esse combo ele nem sai tanto. Só que por algum acaso, no iFood tá mostrando que ele é o item mais vendido. Não tô reclamando. O combo tem uma boa margem de lucro. Só tô falando que é um gatilho mental utilizado para fazer você comprar. Agora vamos pro gatilho mental de número 4, que é a autoridade. Nós, desde que nascemos, tendemos a seguir pessoas com uma autoridade. Por um exemplo, desde que nascemos, somos doutrinados, somos ensinados a obedecer às nossas mães, nossas professoras, depois nosso chefe, depois nossos superiores, não sei como é a hierarquia do seu negócio, do seu emprego. Então nós somos ensinados a obedecer desde a base, desde o nascimento. Só que isso pode ter e pode causar diversos problemas. Por um exemplo, nos hospitais, muitos erros, muitas mortes acontecem por erro médico. O médico receita medicamentos que irão fazer mal para o paciente por algum descuido dele. Não vamos descobrir como ele faz isso, mas por algum descuido dele, sem querer, ele recomenda um medicamento que não é para aquele paciente, um remédio que vai fazer mal para esse paciente. Aí o enfermeiro vai lá, na hora de aplicar, na hora de ver que medicamento que é, ele percebe esse erro. Ele fala, mas o que é isso? Por que o médico receitou isso para ele, sendo que não é esse o caso? Mas, como foi uma ordem do superior, como foi uma ordem do médico, o enfermeiro fala, pô, ele é o médico, né? Ele que sabe dos bagulho, ele que sabe que medicamento, vai saber se isso também serve pra esse caso aqui, não vou reclamar. O enfermeiro vai lá, aplica no paciente, o paciente tem alguma coisa, alguma reação que não era o esperado e por uma fatalidade, por um erro, acaba falecendo ou acaba ficando pior a situação dele. Esse é só um exemplo. Logicamente, muitos casos desses acontecem, e isso é citado no livro As Armas da Persuasão também. Então a gente tende a seguir as pessoas de autoridade, não importa como seja, não importa qual seja a ordem dele. Obviamente com alguns limites ali, mas poucos, mais poucos, infelizmente. Agora, um fato curioso sobre pessoas com autoridade. As pessoas que entram em contato com pessoas de autoridade tendem a mudar o seu tom de voz para conversar com essas pessoas. Elas tendem a sincronizar, a tentar falar igual essa pessoa de autoridade. Agora, um outro fato curioso é que pessoas de autoridade, eles tendem a ser vistos como pessoas mais altas. Então, se você é baixinho, como eu, e é visto como autoridade, você é visto como uma pessoa mais alta do que você realmente é. Então pode ficar feliz aí. O quinto gatilho mental é o gatilho mental da afinidade / afeição. A gente tende a dizer sim para as pessoas que a gente gosta. Quando a gente sente um apreço, um carinho, ou o mínimo que seja de comparação, de igualdade com uma pessoa, a gente tende a gostar mais dela. Por um exemplo, pessoas famosos que são colocados para fazer marketing das grandes empresas. Você tem uma afinidade com aquele ator, você tem uma afinidade com aquela pessoa, você gosta dela, você gosta do trabalho dela. E se ela está fazendo a propaganda desse produto, você fala, pô, esse produto deve ser bom, né? Para essa pessoa tá fazendo, vou comprar esse produto, eu quero esse produto. Por um exemplo, o meu caso, Old Spice. Old Spice, não tô sendo patrocinado, infelizmente, mas eu gosto da Old Spice. Quem fazia a propaganda da Old Spice? Terry Crews, famoso pai do Chris. E eu gosto muito dele. Eu comecei a comprar o Old Spice porque eu via muita propaganda do Terry Crews. Eu gostava muito dele e resolvi só usar Old Spice. Isso não é uma propaganda. Agora vamos para o sexto gatilho mental, que é o gatilho mental da escassez.
Isso com certeza você já viu diversos influenciadores, diversas empresas utilizando isso em seus marketings, diversos sites utilizando isso para vender os seus produtos, informando que falta 10 minutos para acabar essa promoção e falta 10 minutos e só tem mais 5 itens. Você precisa comprar isso agora porque está acabando. Vai acabar o tempo, o preço vai subir ou o produto vai acabar antes do tempo. Então você precisa comprar isso aqui agora, compre agora. Por favor, compre agora, senão você vai ficar sem. Ou você vê os influencers falando, eu vou abrir meu curso daqui 6 meses. A turma é limitada, só tem 50 pessoas nessa turma. Então aproveite, porque a próxima turma só vai ser aberta daqui 6 meses. E isso realmente funciona. Por mais que seja uma mentira, ele lá venda seus 300 unidades, 300 pessoas no curso, venda lá seus 50 produtos, que só tinha 10, acabou vendendo 50. Só tinha 10, acabou vendendo 1000. Só tinha 50 pessoas na turma, você entra lá no grupo, tem 330 pessoas. Você fala, mas ué, deve ser das turmas antigas, né? Mentira, é da mesma turma que você entrou, tá ligado? Provavelmente. Mas é isso. Esse é o gatilho mental da escassez, bastante pessoas utilizam, fiquem espertos com todos esses gatilhos mentais. Esses são os gatilhos mentais das armas da persuasão. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui, vamos ajudar. Metinha de 1000 inscritos até o final desse ano. Ó, esse aqui é um compromisso, hein? Agora eu tenho que ser coerente com o que eu tô falando. Então vamos lá, postar vídeos e bora correr atrás desses 1000 inscritos até o final de 2024. Beleza? Tamo junto, o Mentalista aqui.